é um assunto que eu já comentei quando eu falei do inventor desse equipamento aqui. Depois eu vou colocar o card, inclusive, aí para linkar essa história do cara que inventou um dos primeiros microcomputadores aí de sucesso do mundo. No caso, o britânico Clive Sinclair. Ele criou lançou, na verdade, no dia 5 de março de 1981, 42 anos atrás, esse equipamento, o ZX81, da empresa Sinclair Research, fundada por Clive Sinclair, esse britânico inventor aí das décadas de 80 e 90, né? Então, esse computador não foi o primeiro da Sinclair, já eu falo qual foi o predecessor dele, mas o que fez mais sucesso foi esse, né? E do lado tem uma foto, fora de escala, né, do processador dele, o Zilog Z80A, né, um processador de 8 bits que ia lá dentro, né? Bom, ele foi lançado, como já falei, em 5 de março de 81, e ele foi, né, criado pela Sinclair, mas produzido pela Timex Corporation. Foi um dos primeiros realmente acessíveis do mercado e se tornou popular muito rapidamente pelos entusiastas de tecnologia, os primeiros programadores, né? Que antes só grandes empresas tinham os grandes mainframes, e era novidade esse negócio de computador pessoal, e foi um dos primeiros, né? Então esses entusiastas começaram a comprar avidamente e a começar a aprender programação, né? Bom, ele foi criado, já falei, pelo Sinclair, e ele tinha uma abordagem sempre inovadora na parte de design, mas mesclando o design com componentes baratos, eletrônicos baratos. Então ele conseguia ser algo inovador, mas ao mesmo tempo não muito caro. E acho que isso foi um dos motivadores aí do sucesso dessa máquina, né? O processador, essa da foto, o Z80A, rodava a um clock de 3,25 MHz. 1 milésimo do clock dos processadores atuais, que gira na casa dos 3 GHz. Olha só em termos de clock era 1000 vezes mais lento, né? Isso em 40 anos, né? Mas na época, né, era rápido, né? Na época, realmente, pelos padrões de processadores da época, ele até era rápido, né? Mas ele não tinha monitor. Você vê que é uma carcaça muito simples, somente com teclado. Então, para assistir, né, quer dizer, para ver a saída, né, da imagem, você tinha que acoplar um monitor de TV, né? Um TV comum ou um monitor de computador, que na época não era tão comum, para poder ver as coisas. E você acoplava na entrada de antena de televisão VHF, né? Ele gerava um sinal RF, não era saída HDMI, VGA, nada disso, que não existia na época, né? A saída de antena entrava e você sintonizava normalmente no canal 3 ou canal 4 da televisão. Que era o auxiliar. Porque não tinha canal 3 aqui no Brasil, 3 e 4, né? 4 até acho que tinha, mas o 3 não tinha. Aí ele gerava um sinal RF no canal 3 e você ligava na entrada de antena VHF e você via o que estava acontecendo no computador, né? Mas no começo era isso, você tinha uma chavinha seletora, canal 3 ou 4, que até o telejogo era assim, né? Você tinha que selecionar aí. Geralmente a gente usava o 3, porque o 4 já era, né, usado, né? Para não dar interferência, né? Bom, agora uma curiosidade do processador Z80A, que é esse que está do lado, né, que dava o cérebro para o ZX81. Ele foi projetado por um italiano, um físico italiano chamado Federico Fadin. Você que falou do Leonardo da Vinci e do Perugia, né, aquele italiano, outro italiano aqui, Federico Fadin. Ele é fundador da Zilog, que construiu esse processador, mas ele também tinha sido criador, sabe do quê? Do Intel 4004, foi o primeiro processador comercial. Depois liderou o desenvolvimento do sucessor 8008 e do 8080, que foram os precursores da linha Intel x86 que existe até hoje. Então ele foi o criador desses processadores iniciais aí. Mas voltando... Tô sentindo falta dos comentários aqui no nosso chat, cara. Pois é, você vai ver aí o pessoal reagindo aí na sexta-feira. Na sexta-feira vou estar aqui acompanhando, só para acompanhar os comentários. O pessoal vai falar, né? Bom, outras curiosidades desse ZX81, ele só tinha 1 KB de memória RAM. Que loucura, né? E era expansível, você podia chegar até 64 KB, mas ele vinha com 1 KB, né? E
E não tinha memória disco, né? Não existia esse negócio de gravar em disco, esses computadores pessoais dessa época. Você tinha que gravar em fita cassete. Né? Essas são rádio gravador mesmo, você botava do lado o fiozinho e conseguia fazer a gravação e depois a recuperação. E o sistema operacional era o Sinclair Basic, né? Que tinha uma linguagem Basic embutida nele. Né? Então você consegue ter até uma ideia pela foto lateral dele, você consegue ver a saída de televisão, consegue ver também entrada de microfone, saída de fone de ouvido e a entrada da fonte 9 volts, corrente contínua. E por onde que fazia a ligação com o gravador? É pela saída da TV mesmo? Provavelmente não? Era essa das microfone e fone de ouvido, que é o que você ligava no correspondente ali do cassete. É verdade. E a velocidade de gravação na fita cassete era entre 260 e 300 bits por segundo. Hoje a gente fala em gigabit, né? De velocidade de rede, mas aí era 260 a 300 bits por segundo. Né? E a saída da TV também era fantástica. A resolução de tela de 24 linhas por 32 caracteres. Essa era a tela do ZX81. E você tinha o modo gráfico. O modo gráfico dobrava essa quantidade. Era 64 por 48 pixels, a tela toda. A gente fala em VGA, que é 640 por 480, é exatamente 10 vezes na altura e 10 vezes na largura. Na TV de hoje em dia, o pixel tinha que ser do tamanho de uma azeitona, né, cara? Pois é, né? E hoje, para a gente, o VGA, que é 640 por 480, já é um nada, né? É uma produção muito pequena. E esse era um décimo, na verdade, um centésimo, né? Porque era um décimo no horizontal e um décimo na vertical. 64 por 48 é um centésimo de um VGA, né, de imagem. Né? Já eu vou mostrar a tela de um jogo para esse computador aqui. Vocês vão ver a resolução incrível que ele tem. Vocês vão ver. Eu já estou rindo já. O teclado era bem básico, vamos voltar a foto aqui do teclado, mas era muito legal, porque a tecla era de borracha, tinha um sonzinho distinto, né, quando você pressionava eles. Você conseguia pressionar várias teclas ao mesmo tempo, era uma novidade na época, conseguia criar efeitos sonoros diferentes ao teclar várias teclas ao mesmo tempo. E cada tecla, como vocês podem ver aí, tem até 5 funções por tecla. Você tinha uma combinação de funções aqui que podia acessar até 5 funções em cada tecla, inclusive comandos prontos basic. Você não digitava os comandos print, PR, INT, você já tinha o comando prontinho, em cada tecla é um comando diferente. Então você não digitava o programa assim, cada tecla era um comando já pré-digitado, né? Já tinha Shift, Alt e Ctrl ou não? Não, tinha Shift e tinha, eu não lembro muito bem como é que acessava, porque com o Shift acessava o vermelhinho. Mas tem os de baixos de sim, porque eu não me lembro como é que você acessava isso. Porque... Devia ter letra maiúscula e minúscula, né? Ou não? Eu acho que não. Minúsculo e maiúsculo eu acho que não tinha. Tá? Mas eu não lembro exatamente como é que se acessava todas as funções aí. Se alguém lembrar, quem teve o ZX81, eu tive o TK85, que foi um sucessor desse, que eu já vou mostrar aqui, que era parecido, mas eu não lembro como é que se acessava todas essas funções, não. Depois eu queria fazer uma pergunta sobre o teclado, não sei se cabe agora. Diga. É o seguinte, esse formato que o Q é numa ponta, o A é logo ali embaixo, o M, isso deve ter sido definido na época das máquinas de escrever, né? Porque segue mais ou menos... Nessa época. Existe um padrão para isso. Você sabe de onde surgiu esse padrão? Precisamos fazer um remote aí falando sobre isso. Eu sei que o teclado QWERTY foi criado porque alguém imaginou essa sequência, mas não sei de onde ele tirou essa sequência, realmente. Eu sei que teve um outro cara que criou o teclado AZERTY, que a sequência era AZERTY em vez de QWERTY, onde tinha estudado a proximidade das letras para ficar mais fácil a digitação. Mas esse não ganhou a parada, quem ganhou foi o QWERTY. Agora eu não lembro de onde veio. Vamos pesquisar isso e transformar num assunto. Numa oportunidade aí, cara, traz pra gente isso daí, Marcelão. Vamos lá, vamos fazer isso sim, porque é bem interessante esse assunto. Bom, outra coisa... Você falou das letras
com serifa e sem serifa semana passada, é super legal de saber mesmo, cara. Pois é de onde veio isso, né? Uhum. Bom, ele não tinha botão liga-desliga, você botava a fonte nele e já ligava, né? Já falamos das fitas cassetes, o teclado, já comentei dele. Quando ele foi lançado por 69,95 libras. Né, se você descontar a inflação, seria equivalente a uns $270 hoje. Tá? Então, é barato, mas não é de graça, né? Mas, por ser um microcomputador pessoal, uma coisa meio nova, realmente ele ficou muito popular na época, porque o preço realmente não era tão grande. Ele vendeu mais de 1,5 milhão de unidades no mundo todo, então foi realmente um sucesso. O anterior, o ZX80, vendeu algumas dezenas, né, um pouco mais de uma centena de milhares de unidades, né, 100 mil unidades. E aí ele melhorou, lançou o ZX81, e aí esse vendeu mais de 1,5 milhão. Né? E foi o primeiro computador a ser vendido com um jogo, o 3D Monster Maze, pré-instalado. Olha só que fantástica a resolução. Do dinossauro. Monster Maze. É o da direita, tá? Da esquerda é a capinha do cassete. O da direita é a tela inteira. É do cassete mesmo, cara. Exatamente. Ó. Então é 64 por 48 pixels. Então aí você deu de cara com o monstro aí. Né? Essa é a resolução do bicho, né? Sensacional. Expectativa, realidade. Né? No cassete fica bonitinho até, né? Mas na tela menos se mexe, né? No cassete não se mexe. Não, o cassete já é feio, cara. Já não é lá essas coisas. O cassete parece uma lagartixa brava, cara. O jogo foi criado por Malcolm Evans. Era um jogo de aventura em primeira pessoa em que os jogadores tinham que escapar de um labirinto infestado de monstros. Então você vê que jogos em primeira pessoa já tem desde essa época aí, já há 40 anos. Sensacional, porque o cara quer terminar logo o jogo para ir embora. É assustador de verdade, né? Ficar na frente disso. Né? Mas olha, eu joguei bastante coisa desse tipo aí. Eu tinha um simulador de voo da Microsoft para essa resolução. Aí você imagina um simulador de voo nessa resolução. Que lindo. Bom, o ZX81 era muito popular entre os programadores iniciantes. Então, nessa época, venderam muitos livros e revistas escritos especificamente para ensinar a programação BASIC, que vinha embutida na máquina, né? E era a linguagem de programação embutida lá, não precisa carregar do cassete. Ele já vinha embutido na ROM dele, né? Isso acabou ajudando justamente a democratizar o acesso à programação e inspirar a nova geração que surgiu a partir daí. Mas, infelizmente, ele foi descontinuado em 1984, mas acabou deixando um legado aí, por ser justamente um dos primeiros computadores pessoais acessíveis, né? E aí abriu caminho para o resto. Né? Só por curiosidade. Oi. E não, importantíssimo, né, cara? Tem o seu papel aí. O que veio antes dele, que eu tinha comentado, o ZX80, era essa maravilhazinha aqui. Né? Era menorzinho até do que o ZX81, mas esse não fez tanto sucesso. Vendeu coisa de 100 mil unidades. Aí ele aperfeiçoou, que virou o ZX81. Agora, teve clones no mundo todo e no Brasil dessas máquinas, né? Então, por exemplo, você teve algumas empresas de muito sucesso que criaram aqui clones, como o TK82C da Microdigital. Né? É um dos clones do ZX80 e do ZX81. Esse já vinha com 2 KB de RAM. Olha só que louco, né? O dobro. É o dobro, né? A resolução era a mesma, né? Mas tinha mas tinha um cartucho atrás, ó, que você colocava expansível 16 KB. Que é bem mais coisa, né? E ó, a fonte do lado. A fonte era mais pesada que o computador, tá? Eu tenho ainda a fonte, ela é mais pesada que o computador, pra você ter uma ideia. E aqui nós temos a foto de outros clones, como, por exemplo, o NEZ8000, outro clone com a expansãozinha de memória do lado, e a Prológica com o CP200, já com um design completamente diferente dos
do Sinclair original, mas por dentro era o mesmo tipo de computador, mesmo processador, mesmo sistema operacional, mesmo tipo de disposição de teclas, né? A fonte devia ter tanto cobre ali dentro que você pagava pela fonte e ganhava o computador, né, cara? Eu acho que sim. A fonte que era cara, né? A fonte era o cara, acho que é isso mesmo, porque a fonte era um negócio, né? Compra a fonte e ganha o computador. Bom, depois do ZX81, qual foi o sucessor, né, da Sinclair? O ZX Spectrum, à direita, e o clone nacional da Microdigital, o TK90X. Ele já era colorido, ele já tinha aqueles blocões ali, já podia ter cores, né? Então você vê que o monstro ia ficar mais realista, né? Pelo menos dava para ser um monstro LGBT, pelo jeito, né? Colocou todas as cores. Tinha as cores aí, né? E também tinha o TK85, que é o computador que o DJ também teve, esse computador aí. Eu ainda tenho, ele não funciona, não está aqui na minha estante aqui de... era isso que você falou, que ainda tinha coisa na sua estante aí. Na minha estante de museu está aqui o TK85, e do lado você vai ver o Timex Sinclair 1000 e o 1500, que são também sucessores do ZX81, e inclusive o TK85, ele é um clone do Timex Sinclair 1500, que é um desses sucessores aí do ZX81. Tá. Eu não sei se eu pego o computador aqui. O que você acha de pegar o computador aqui para o pessoal dar uma olhadinha aqui para ver? Vamos pegar ele aí da estante. Manda lá, pega lá. Só para a gente provar. Aqui a gente mata a cobra e mostra o teclado. Tá aqui, ó. Tá aqui o bicho, ó. Que legal, hein? Vou colocar o microfone aqui. Bom. Não adianta nem eu falar que o Marcelo não vai me ouvir, ou vai ouvir? Tô ouvindo. Ah, tá. Esse daí não funciona mais, né, Marcelo? Não funciona mais, não. Eu tentei ligar outro dia, mas já era. Ó, aqui tem ele, aqui tem atrás, aqui tem onde eu ponho a expansão, e eu, junto com o Boris, fizemos uma... Acho que foi junto com o Boris, que o Boris também fez isso. A gente instalou aqui um Deep Switch, a gente ligou, né, os dois fiozinhos, um no terra do processador ZX80 e outro num dos pinos de reset. A gente implementou um reset de hardware nele, porque ele não tinha reset. Se ele travasse, você tinha que desligar da energia, aguardar alguns segundos e ligar de novo, porque ele, como a gente falou, não tem botão liga-desliga, né? Então a gente implantou o reset. Você clicava aqui e resetava a máquina como se tivesse desligado e ligado. Um interruptorzinho, cortava a energia. Mas não cortava energia. Ele aterrava o pino, se eu não me engano, o pino 26 do processador, que é o reset dele. Então ele continuava energizado, mas se dava uma ordem para o processador para ele restartar do zero. Então a máquina continuava energizada, mas você dava uma ordem para o processador reiniciar de novo. Esse daí que era compatível lá com o CP200, não? Esse aqui veio um pouquinho depois. O CP200 era, acho que, compatível mais com... Deixa eu ver aqui. O 80? Eu acho que era mais que essa linha do ZX80 e 81. Né? ZX80 e o 81. Era o CP200. Mas era muito parecido, mudava quase nada. Era um pouquinho mais de memória, um pouquinho mais rápido, mas... Esse Spectrum era colorido, essa era a vantagem, mas não mudava muita coisa, não. Né? E esse cara aqui, acho que chamou 85, porque foi lançado provavelmente em 84, por aí. 84 para 85. Foi a época que eu entrei na faculdade, inclusive. E é isso aí, sessão nostalgia do computador, dos primeiros microcomputadores da Sinclair Research, que tiveram clones no mundo inteiro. Né? E aí o que me motivou, inclusive, a entrar para essa área de programação, análise de sistemas, foi justamente esse computador aí. Eu peguei o manualzinho dele que vinha, era um manual de BASIC, estudei o BASIC e aprendi a programar sozinho aqui.
E minha primeira atividade remunerada foi justamente dar um cursinho de Basic por causa disso. Eu ainda estava no 8º ano, então, 3º ano do médio, né, do colegial. Aí eu acabei, né, pegando uma turminha aí para ensinar Basic, porque eu tinha aprendido sozinho aí nesse computador aí. E digitei um programa de Adventure, né, que a gente já comentou em outro remote lá. Eu não, comprava todas as revistas, como é que chamava a revista? Esqueci o nome da revista, semanal, e veio em alguns fascículos o programa, um joguinho Adventure. Aí você digitava, salvava na fita cassete, na semana seguinte recuperava, digitava mais um pouco, salvava. E depois que você digitou tudo, aí você dava o run no programa e começava a jogar e tentava descobrir o final dele. Uma doideira. Muito legal, né, cara? Muito legal. Você fala para molecada hoje em dia isso, cara, eles não tem nem ideia do que você está falando, né? Não, e era tudo tão rudimentar, né, cara? Hoje você vê, cara, eu tinha 2 mãos esquerdas para fazer programação, essas coisas também, cara, era uma negação. Mas, cara, hoje você entra nesses. Tem tudo tão automático, você monta a sua página web, você faz programação, você faz diagramação, não sei o quê, de uma maneira tão intuitiva, né, cara? É maluco. A tecnologia evoluiu de uma forma muito inclusiva nesse aspecto, né? Tirou o emprego dos programadores, muitos deles, porque o pessoal hoje tem estúdio em casa, né, cara? Mas tem uns níveis de programadores hoje em dia claro, muito bons aí, né? Para coisas muito mais de alto nível do que dessa época aí, né? Sim, sempre vai ter, né, cara? Tem mercado, mas o mercado ele é uma pirâmide, né? Você vai ficando mais ali para o topo da pirâmide, onde o pessoal realmente precisa de expertise, tecnologia e tudo, né? Mas tornou uma coisa muito mais popular, muito mais acessível, né? A gente interagia com a máquina, de pegar lá, abria o computador e soldava um fio lá dentro para fazer o negócio funcionar do jeito que você queria, né? Imagina, né? Hoje em dia você nem quer abrir mais o notebook para fazer nada. Nada de trocar um HD e tal, mas soldar pino da placa-mãe é uma coisa doida, né? Muito. Muito legal, hein? É isso aí, gente. Então, eu só tenho aqui agora para dar as felicitações para alguns aniversariantes de hoje. Pode ser, Marcelão? É o momento? É a hora? Sim, sim. É a hora. Então, vamos dar um abraço caloroso aí a algumas personalidades que estariam fazendo aniversário se estivessem vivos, e as outras ainda estão vivas, né? Por exemplo, Lolita Rodrigues, que está aí no cantinho direito em cima, ela nascida em Santos, de 1929, 10 anos mais velha que a minha mãe. Ela está fazendo 94 anos, bonitinha. 94? De que ano que ela é? Ah, não, 94? 94 anos. Ela é de 29, 10 de março de 29. Entendi que era de antes, tá. E ela que fazia o Almoço com as Estrelas com a Ayrton Rodrigues? Né? Exatamente, ela tinha o programa. Começou ali como cantora da época dourada lá do rádio, né? As cantoras de rádio. Ela começou a atuar bem precoce, acho que ela tinha 12, 13 anos quando ela começou a participar de telenovelas no rádio, tudo. Depois foi cantora de rádio e aí teve o Almoço com as Estrelas, que durou pelo menos uns 20 anos, acho que era de 1959 ou 60, por aí, até 1979, 80, 81. Ela foi hoje. Que minha avó acompanhava sempre, né? Almoço com as Estrelas. Almoço com as Estrelas. Eu cheguei a ver esse programa no ar, cara. Era realmente um dos programas aí, padrão Hebe Camargo, Silvio Santos, né? Pessoal que gosta desse tipo de coisa, assim, desse tipo de variedade que acompanha, né? Outro bonitão aí que está na ativa ainda, com 78 anos, é o Vanderlei Cardoso, está ali na foto, bonitão à esquerda em cima, né? Esse também começou bem cedo, um paulista do bairro de Pirituba, né?
está aí com 78 anos hoje, fazendo aniversário. O Papo, que não está mais entre nós, é o guitarrista que a gente falou no começo ali do reboot, que percutiu aí a data do dia do guitarrista, um guitarrista argentino, apelidado também de El Carpo, né? O nome dele, na verdade, é Norberto Aníbal Napolitano. A gente tem o Kid Vinil também, que foi um dos grandes apoiadores aí do movimento punk, fez muito sucesso na década de 80 aí, com as bandas Verminose, Magazine, Kid Vinil e os Heróis do Brasil, Kid Vinil Experience, né? Foi um cara importante aí para o rock nacional, faleceu em 2017, né? Ele passou mal durante um show que ele estava fazendo em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, acabou entrando em coma, foi levado para o hospital, entrou em coma, e depois de um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Outro que está aí na foto também, que faria aniversário hoje, é uma história trágica também do nosso cartunista Glauco. O Glauco aí, a gente... não sei se você se lembra dessa história, faz 13 anos já, eu nem achei que fazia tanto tempo, mas ele foi assassinado na frente da casa dele, com ele e o filho, né? Um cara maluco ali apareceu, que queria sequestrar ele para levar ele para falar para a mãe que ele era Jesus Cristo e não sei o quê, e o filho dele chegou nessa hora, ele acabou atirando no Glauco e no filho dele, que chamava Raoni, né? O cara depois ele foi preso, né, tentando atravessar ali a ponte como é que é a ponte ali do Paraguai? Ponte da Felicidade? Da Amizade, né? Ponte da Amizade. Ele foi preso ali, tentando fugir para o Paraguai em 15 de março, logo depois, aí, 2010, 5 dias depois. Não. Ele foi. Ele foi morto dia 12 de março, 2 dias depois do aniversário dele, né? Ele foi preso, aí depois ele acabou sendo assassinado no próprio presídio que ele estava preso lá em Goiás. Outra aí que está fazendo aniversário hoje é a Sharon Stone, nascida em 58, está fazendo 65 anos, e não deixa de ser bonita essa mulher, né? Essa foto é comportada, né? Essa foto tá, é que ela não descruzou a perna ainda. É do filme lá. Como é que é o nome do filme? Instinto Selvagem, com Michael Douglas, né? Uhum. E esse filme é velho, cara. Esse filme aí acho que é de 80 e alguma coisa, ou comecinho do 90. Pois é, ela tá fazendo 65 anos, já foi uma sex symbol aí. Agora, um cara que eu queria, tem uma foto específica dele, é o Jeff Ament, que é, ou Ament, acho que é Jeff Ament, que é o baixista do Pearl Jam, e um dos fundadores da banda Pearl Jam, junto com Stoney Gossard, Mike McReady e o Ed Vedder, né? Ele é conhecido, além dos trabalhos no Pearl Jam, mas também ele é conhecido com outras bandas grunge de Seattle, como Green River, Mother Love Bone, né? E duas coisas interessantes sobre a performance dele é que ele muitas vezes utiliza um baixo fretless, né? Um baixo sem traste, e às vezes ele utiliza esse contrabaixo aí de tocar de pé, que também não tem os trastes. Ele às vezes utiliza isso ao vivo, e um que é marca registrada dele é um baixo de 12 cordas, cara, que é esse baixo da Hammer, que aparece só a mão do baixo aí. Se você prestar atenção, ele tem uma corda grossa e 2 cordas fininhas, então é como se fosse um baixo de 4 cordas normais, e ele toca as 3 cordas, como um violão de 12 cordas, que são 6 cordas duplas. Esse baixo de 12 cordas é um baixo de 4 cordas triplas, né? Então é complicado isso, hein? Na verdade, eu acho que ele mantém a mesma digitação, só que deve ser muito mais duro de tocar, e ele tem que ter um dedilhado que ele consiga pegar as 3 cordinhas ali sempre de uma toca só vez. Cada vez toca as 3 ao mesmo tempo. As 3 ao mesmo tempo. É como se são 4 cordas triplas, né? É o caso do violão de 12. Você sempre tem que pegar as 2 cordinhas, mas a afinação é igual no violão de 12, só que as cordas são oitavadas. Nesse caso, deve ser isso daí também. Deve ser a grave e 2 agudinhas que dá a oitava. O piano também, algumas notas mais graves do piano também
são cordas duplas e cordas triplas, né? Que o martelinho percute e toca todas os sons junto para dar os harmônicos, né? Tá.